Eu diria que esse primeiro encontro marcado de 2015 é um programa especial, porque vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco as ideias de um teoflotonense, engenheiro, escritor e hoje radicado em Macaé, no Rio de Janeiro, onde é cidadão honorário, e casado há 30 anos, e muito bem casado, com a Meg, popularmente Meg, mas é Magdalice. Eu me refiro ao engenheiro e escritor José Campos de Souza, com Z. Nós vamos conhecer um pouquinho dos escritos que ele vai nos oportunizar aqui. Zé Campos, me permita chamá-lo assim, de forma mais corriqueira, mais usual. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui na minha Teoflotone. E como é que você começou a escrever e a juntar esses escritos que daqui a pouco a gente conhece com mais profundidade, eu diria assim, até um pouco ácidos nas críticas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Aníbal. Boa tarde, Teoflotone, ouvintes da 98 FM. Eu já estou fora de Teoflotone há 45 anos, só fisicamente, mas a minha emoção mora aqui. Eu estou vinculado ad perpetuum à minha amada Teófilo Otoni. Eu quero aqui, por uma questão de justiça e de transparência, agradecer ao médico psiquiatra, Dr. Valcir Costa, que gentilmente nos oportunizou esse encontro marcado. Zé Campos, como é que foi essa iniciativa de você começar a escrever? Até porque engenheiro, para mim, mexe muito com números e pouco com a escrita, com sentimentos, com críticas, enfim. Como é que foi que se deu essa iniciativa? É verdade. Engenheiros normalmente são dados a números, mas eu, desde sempre aqui, eu sempre gostei de escrever. E a minha idolatrada Dona Neuza Carneiro, que foi minha professora, não dá para citar os outros nomes das que contribuíram para a minha formação. E ela sempre me estimulou muito, me incentivou muito. Qual a escola aqui em Teoflotone que teria lhe dado essa bagagem, digamos assim? Olha, a elite do ensino de Teoflotone e de Minas Gerais na época, que era o Colégio Estadual Alfredo Sá. Nós começamos ainda lá hoje é Praça Germânica, mas antigamente era Praça Duque de Caxias. E hoje é a Avenida Luiz Boali. Não, comecei no colégio quando era lá em cima ainda na Praça Duque de Caxias, que hoje parece-me que é Praça Germânica. Exato. E depois... lá perto do antigo Cine Metrópole. Eu quero só dizer o seguinte, só para eu entender, voltando ao passado um pouquinho. O Colégio Estadual Alfredo Sá, ele é o que hoje está, a Escola Estadual Alfredo Sá, ali na Avenida Luiz Boali. Exatamente. Só para eu entender. Exatamente, porque antigamente ele atendia com Colégio Mineiro, era lá sob a direção do Patrício Gomes. Quando eu peguei, já era sob a direção do imortal Dr. Pedro de Paulo Otoni, para quem eu também escrevi uma homenagem, né? E depois nós viemos aqui, parece-me que em 65, viemos aqui para onde antigamente faziam, era um mercado ali, e onde também os circos que visitavam Teoflotone, inclusive o Circo Nerino, né? Eu sou um saudosista por excelência. Nós dois o somos. Então eu me lembro ali quando ficava o Circo Nerino, a gente passava por baixo da lona para assistir as peças, nem que fosse só no final. Mas então, como eu disse, Dona Neuza Carneiro sempre me estimulou muito, né? E eu tenho também a homenagem para ela e estendi a família dela também, porque a família dela sempre viveu muito próximo da minha, ela mesma nem sabendo, porque quando minha mãe esteve internada, ela visitava a minha mãe por ordem dos pais e ela fazia gentilezas à minha mãe. Agora, Zé Campos,
Na escola, digamos, Alfredo Sá, vamos chamá-la assim, Sim. para situar inclusive os nossos ouvintes, você teve um teste que lhe mostrou, por exemplo, a sua tendência para ciências humanas, digamos assim, além da engenharia. É verdade. Como é que se deu isso? É verdade. Não, muito pelo contrário. A engenharia não incluía. Não incluiu? Não incluía a engenharia. Eu sempre fui muito dado a números, então eu desafiei o meu teste vocacional, feito pelo professor Bernard Snellgrove, que era o nosso professor de inglês, e era um teste muito bem feito, que ele passava o ano inteiro tirando 5, 10 minutos do final das nossas aulas e incluía um teste vocacional. No final do ano ele deu, para mim ele deu letras, direito, ciências sociais, economia, jornalismo. E por razões que eu desconheço, apresentador de programa de televisão. E a televisão, para nós aqui, nem existia ainda. Então, foi assim que eu desafiei e fui fazer. Fui para o Rio de Janeiro, estudei engenharia, fiz engenharia civil com especialidade em cálculo estrutural. Agora, dando um salto na história, falando dos escritos, vamos dizer assim, como é que andam esses escritos? Eles versam sobre o quê? Para que os ouvintes percebam quem é o Zé Campos, escritor. Olha, na realidade eu escrevo sobre tudo. Eu tenho bem mais de 3.000 páginas já digitadas no Corpo 18. Eu tenho mensagens de cunho social, de cunho religioso, de cunho político, de cunho científico, tá? De cunho, eu diria até de astronomia, que eu fiz um artigo que ficou muito bonito, né? O Sistema Solar Sem Deus, e efetivamente isso é só uma maneira de estimular o leitor a buscar o Sistema Solar e ver a grandiosidade do Criador. Então eu escrevo sobre isso, eu gosto de poemas, e depois eu comecei a escrever acrósticos. Inicialmente eu fui fazendo uns acrósticos sem métrica. Vamos trocar em miúdos, Zé Campos, para o público leigo. O que é um acróstico? Olha, acróstico, sob a minha própria definição, sim, é uma espécie de retrato falado. Tá? Então, se eu faço um acróstico seu, né, a pessoa que não conhece você, de certa forma, ele passa a conhecer. Ele passa a ter, vamos dizer, um perfil seu, alguma coisa que... Tá? Então, eu tenho acrósticos de... Possivelmente eu devo ter uns 300, eu não contei, mas devo ter uns 300. Vamos contar nos dedos da mão esquerda alguns personagens que foram, entre aspas, vítimas dos seus acrósticos ou homenageados pelos seus acrósticos, assim. Olha, em Teófilo Otoni eu tenho a Neuza Carneiro, eu tenho o Pedro Paulo Otoni, eu tenho o Dr. Rui Campos. Rui Carlos de Campos. Não, o Rui Campos, o pai dele. O pai. Que sim, carinhosamente eu chamava de tio Rui, porque ele era meu professor, tá? E então a gente gozava de uma certa intimidade. Eu via quando ele às vezes saía daqueles fóruns muito polêmicos, ele chegava lá afônico no outro dia: olha, hoje vocês tenham paciência comigo, que eu não consigo falar. Ele chegava afônico, tal, mas é um ícone imortal dentro de nós, o Dr. Rui Campos. Tá? Agora, e lá fora? Lá fora eu tenho, olha, passa por tudo. Eu tenho de Gandhi, entendeu? Allan Kardec, Chico Xavier. E dessas figuras contemporâneas agora? Contemporâneas é difícil. Eu tenho o Lula. Luiz Inácio Lula da Silva? Isso, o Lula eu devo ter possivelmente uns 10 acrósticos dele. Você digamos assim, petista, tem alguma opção partidária, político-partidária? Olha, isso é muito bom. Eu não tenho partido e não tenho candidato. Tá? Você é igual a mim, só que você não é redondo fisicamente, né? Você não tem lado. Eu costumo dizer aqui na 98 que eu sou redondo. Não, você é esbelto. Muito obrigado. Em engenharia a gente chama um pilar esbelto, é uma coluna esbelta.
Tá? Voltando aqui à questão de preferência político-partidária, você efetivamente não tem, Não. Olha, simpatiza com algum o partido Cristo político? já diz, aquele que não é contra mim é por mim. Aquele que não é contra o Brasil, eu sou por ele, eu torço por ele. Inclusive votei no Lula, no tempo que ele pregava a moralização. Foi isso que fez o PT um grande partido que cresceu e mereceu essa credibilidade. Né? Então eu fiz muitos... Eu fiz elogios no primeiro acróstico ao Lula, até em homenagem ao meu imortal pai, que era... O Lula era um ídolo para ele, João Rosa, né? Que é um senhor aí que faleceu quase centenário, mas que idolatrava o Lula. A própria Maria José Alweise, que foi minha professora também de religião e de história no colégio estadual, eu sempre, quando eu faço as críticas a essa desordem que instalou, né, que implantou no Brasil, e que recebe o nome, né, eu vou falar só a primeira letra, PT. Então, a Maria José, sempre que eu falo sobre o PT e a decepção que ele nos trouxe, eu falo, Maria José, ela pode não ser uma pessoa dotada de grande tino administrativo, mas a honestidade, eu não coloco a minha mão, não coloco todo o meu corpo no fogo por ela. Vamos, a prosa tá boa, vai continuar dentro de instantes. Antes voltamos já agora com essa questão um pouco mais ácida, mais polêmica de um PT e críticas do escritor e engenheiro teoflotonense José Campos de Souza, popularmente Zé Campos. Ele que está radicado em Macaé, no estado do Rio, já está fora de Teoflotone há cerca de 45 anos, é casado há 30 e muito bem casado com a Magdalice, que todo mundo conhece por Meg, e não por Magda, né? Porque Magda lembra aquela a Maria atriz, o papel, né? O personagem da Marisa Hort, naquele Sai de Baixo lá da Globo. Zé Campos, voltemos aqui à nossa prosa. O Badu, muito obrigado por estar nos ouvindo. Ele nos ligou aqui, o Sérgio Seixas, falando a respeito do seu pai. Olha, o Zé Campos é filho de fulano. Arremata aí, em linhas gerais, quem foi a sua família aqui? Por exemplo, seu saudoso pai. O meu pai era João Rosa de Souza. Morava onde? Ele morava ali na João 23, na subida do morro da Igreja Nossa Senhora dos Pobres. Uma pessoa folclórica aqui em Teoflotone e região. Ele participou dos movimentos aí com a Maria José Alweise, né? E petista ele? Recebi o título carinhoso de filiado número 1 do PT de Teoflotone e região. Ele participava com aquele entusiasmo, mesmo quase já centenário, mas botava aquelas faixas na cabeça, etc., participava dos desfiles. E eu fico hoje entristecido de ver esse PT pisar na lama e envolver todo o Brasil nessa negritude, que eu fico pesaroso mesmo, que eu acho que, assim como eu falei sobre a Maria José, que eu coloco o meu corpo no fogo por ela e não apenas a minha mão, eu faria a mesma. O meu pai também, eu duvido que ele apoiaria um PT envolvido nesse monte de podridão que existe mesmo, né? É igual nos seus escritos, o Padre Giovanni. O Padre Giovanni é uma pessoa... Giovanni Lissa. Põe a minha alma no fogo pela integridade dele. Eu também. Duvido que ele, vamos dizer assim, ele, com a lucidez total, que ele apoie um partido. Porque eu costumo dizer, até escrevi um artigo agora, bom, grande, né, que eu mandei até para a revista Veja. E estou falando, né, que aquele que chega e apoia a Igreja Católica tinha a obrigação hoje
de renegar o apoio que ela deu ao Lula. Quando ela viu que o Lula pisou na bola e que só quer saber de enriquecer o Lulinha e a família, a Lurian, etc. Então a Igreja Católica tem obrigação moral de se envolver e resgatar a dignidade do povo brasileiro, a alegria de viver, de acreditar. O PT tirou de nós, com essa corrupção, com esse superfaturamento, que o Lula está sendo processado até no exterior, ele virou lobista. Aqui pouco se fala, e petista não quer nem saber. Petista, ele é radical, é hermético, o Lula, você vê que às vezes o Lula, ele fala com aquela voz gutural dele que ninguém entende, né? E a turma entra em êxtase. Tá vendo? E não é por aí. Você tem que ver o lado do crédito da pessoa. Zé Campos, nós sabemos que essa bandalheira, essa roubalheira toda não começou com o PT e nem vai terminar no governo do PT. A gente sabe, estivemos aqui com o professor e doutor em Ciências Políticas, Márcia Tichin, teofatonense também, e ele tem estudos, tem pesquisas que mostram que a sociedade brasileira está imbricada, digamos assim. Ela não é apenas conivente, ela se sente dentro desse mar de lamas. Agora é preciso dizer que nós temos políticos, a gente pode contar nos dedos da mão esquerda, que são íntegros, são honestos. Mas você me parece bem assim, desanimado, desencantado com o PT. Nós tivemos alguns casos de petistas ilustres, para citar, por exemplo, Hélio Bicudo, aqui em Minas Gerais, a Sandra Starling, que declarou o voto dela no Aécio Neves, e pelo fato de ter declarado, eu não estou aqui puxando a sardinha para o lado de Albi, mas por que desse desencanto com o PT, a exemplo de fundadores do próprio PT, como Hélio Bicudo, por exemplo, que a gente tem que reconhecer a integridade? Dos meus escritos, eu faço esse reconhecimento pleno. Eu sei que a corrupção não começou com o PT, mas a decepção do brasileiro que tirou a alegria de torcer até pela seleção, com aqueles estádios superfaturados e aquelas coisas, todo mundo dizia que era comprado, etc, etc. Então, o PT nos tirou esta alegria, porque ele nasceu com a proposta de modernização, de ética. Ele dizendo, inclusive, nós temos vídeos do Lula onde ele diz, no meu palanque não sobe corrupto. Subiu. Hoje a gente está dizendo que se subir não desce, porque ele abraça e fica com ele. Tá me entendendo? É isso que me traz indignação com relação ao PT. Porque eu também, eu costumo mais dizer, se você trair a sua esposa, é mais fácil do que você trair o eleitor. Porque a sua esposa, você tem um histórico com ela que é possível que ela te perdoe. Agora, trair o eleitor, só se for o eleitor que está aí para levar vantagem. Tá? E eu não sou desse tipo, não. O cara me traiu, o Sarney, por exemplo, não voto nele nem para síndico de edifício mais, nunca mais. É assim que eu sou. De triste memória, é o que representa a minha opinião, e necessariamente a minha opinião não é a opinião da Rádio 98 FM. Mas como eu gozo da liberdade, não só pela direção da emissora, mas a própria liberdade de imprensa que a Constituição brasileira me oportuniza, eu considero Sarney a escória da política brasileira. Mas conseguiu amealhar uma fortuna, os principais veículos de comunicação do Maranhão são da família Sarney, mas é bom lembrar que mesmo sob o comando, agora tem o Flávio Dino, que acabou tomando o governo do Sarney, do clã Sarney, mas é bom dizer que é um Estado pobre, miserável, com uma crise prisional sem precedentes, aquele presídio lá de Pedrinhas. Mas voltando aqui para o nosso andar, como é que você avalia que pode ser daqui para frente? Porque o PT realmente tinha uma proposta de moralizar, de ser mais puritano. É o que eu acredito que choca mais, é o fato de que eles
sempre colocam, por exemplo, a presidente Dilma, ela colocou no discurso de posse dela a questão da moralização, né, da atitude das ações públicas. Mas ela não falou nada de autocrítica com relação à Petrobras. E os petistas, com exceções, eles não veem o que está ocorrendo ou tapa o sol com a peneira. Você é dessa opinião? Olha, eu acho que a pessoa que hoje é a favor do PT, ou ele é conivente, tá? Ele leva alguma vantagem, ou é nécio, é louco. Tá? A pessoa lúcida, a pessoa que interage, a pessoa que busca conhecimento, que ele lê o que aconteceu no Foro de São Paulo, olha, querendo cubanizar, eu não tenho nada contra os cubanos e nem contra Cuba propriamente dito, eu tenho contra os tiranos que apropriaram de Cuba e transformaram aquilo ali no inferno. Aquilo ali transformaram um paraíso que Deus criou no inferno. Eu escrevi um outro artigo agora, que eu estou indo editar também, falando exatamente sobre isso, que eu não posso imaginar que alguém queira trazer, vamos dizer assim, ter como sonho de consumo cubanizar o Brasil, para trazer aquela... Cuba já foi uma das maiores potências tecnológicas, né, antes da invasão, antes da Revolução Cubana. Hoje, Cuba está... É uma degradação total. O pessoal vive até 30 pessoas num cortiço. Agora, diz muito do embargo que os Estados Unidos colocou contra Cuba e que dura mais de meio século, digamos assim. Isso teria levado o país a uma condição miserável. Mas voltando a falar aqui do Brasil, nós temos o mensalão do PT, agora o petrolão do PT, mas temos também o mensalão tucano, que não foi julgado ainda. Então, como é que você avalia como um contraponto, para não ficar na crítica pura e simples ao PT, mas o que é? Se não temos o PT, há um desencanto, você aí colocando a questão, como é que fica, por exemplo, o seu voto? Claro que respeito o fato do seu voto ser indevassável, mas qual é a sua opção? Ou qual seria a opção de nós, outros brasileiros, que não sejamos petistas? Aníbal, eu acho que tudo que você possa ter de uma tênue esperança, você tem que... O Pedro Simon, por exemplo, só para poder lhe interromper, mas dar um rumo à nossa prosa aqui nesse questionamento, o Pedro Simon é um político íntegro e está se afastando da vida pública, lá do Rio Grande do Sul. Terra da Dilma, que ela insiste em dizer que é Minas Gerais. É verdade. O Pedro Simon é uma pessoa que vai deixar uma história invejável. E eu acho que essa história vale mais do que todos os outros troféus. Eu sonhei com o Lula, só para você ter ideia, que eu nunca tive nada, muito pelo contrário, votei no Lula. Eu sonhei que o Lula poderia ser o Mandela brasileiro. Eu torci por isso, eu criei esse título para ele. Eu estou torcendo que o Lula seja uma majestade e suba ao trono aí como o Mandela brasileiro, um modelo de dignidade. Você sabe que o Mandela, a ONU criou o dia do aniversário, é o dia da democracia, o dia do aniversário do Mandela. E eu criei isso. Aliás, eu escrevi também texto para o Mandela, fiz acróstico lá para o Mandela, fiz vários para o Lula. Eu fiz o primeiro elogiando, os outros todos falando que é um pústula. Para mim, é uma pessoa desqualificada, e ele voluntariamente escolheu esse caminho. O povo não queria isso para ele, o povo queria que ele fosse aquele itinerante que saiu lá e que fosse uma pessoa que entrasse para a história num pedestal. Mas ele escolheu esse caminho de o Lulinha, por exemplo, ele ter a coragem de dizer que o Lulinha é um fenômeno da economia, que hoje anda de avião de 50 milhões de dólares, um cara que trabalhava num zoológico. Eu gosto da pessoa que cresça, mas que ele cresça
palmilhando a dignidade, os caminhos, trilhando os caminhos da dignidade. Eu não acredito na pessoa, na corrupção. Zé Campos, agora, Brasília é um local propício a ações escusas, corrupção, dentre outros malfeitos. Como é que você imagina que o PT, sendo um partido até então puritano, à época em que Lula foi eleito, aliás, uma multidão esteve presente durante a posse, ao contrário da Dilma, ontem, segundo cálculos da Polícia Militar do Distrito Federal, apenas 6.000 pessoas estiveram na posse. Uma posse esvaziada, talvez demonstrando a decepção. Agora, como é que o PT poderia governar sem esse toma lá da cá? A presidenta Dilma pegou agora 39 ministérios e loteou para 10 partidos. Como fazer para evitar esse toma lá da cá, esse loteamento de ministérios, de cargos, que resultou na roubalheira que nós estamos assistindo aí contra os cofres da Petrobras? Esses cofres da Petrobras, isso aí... Se você que é engenheiro conhece também. Se você vir o que as obras, mais de 3.000 obras do PT no exterior, você vai ficar tão indignado quanto... São mais de 3.000 obras, algumas delas você não entra lá no site, você não conhece nem o valor da proposta. Elas têm em aberto. Todos milhões, são mais de 3.000 obras que o PT, né, a maioria já está pronta, né, em Moçambique, em Uganda, em Cuba, lá na Venezuela, fazendo metrô por lá, sem priorizar as nossas necessidades. A Argentina, é o mundo inteiro. Tá? Então, isso só tráfico de influência e privilegiando aquelas pessoas que eles comungam a mesma ideologia. E essa é uma ideologia que você sabe que não é santa, é espúria. Ela não é uma ideologia que a gente possa aplaudir. Tá? Eu acho que você pode fazer isso trazendo propostas sérias, assim como o PT nasceu do nada e foi fazendo propostas de ética, de impor a ética e combate à corrupção, combate, né, aos desmandos, às desordens. Falaram assim até em refundar o PT. Agora, ultimamente não se usa muito essa expressão, porque percebeu-se, o PT deve ter percebido que ela seria um contraponto à ideia do partido que hoje existe, que foi fundado. Quer dizer, seria o caso mesmo de refundar o PT, refundar as bases da política brasileira. Fala-se muito em reforma política, são 12 anos de governo do PT e até hoje não temos uma reforma política, porque os próprios parlamentares, e não apenas o PT, não querem saber de reforma política. Olha, hipoteticamente, poder-se-ia pensar em refundar o PT. Eu escrevi um poema, Sonho Sem Fim, em 1987, né, onde eu falo dos vários meus sonhos, inclusive alguns deles com uma espécie até de profecia, quando eu sonho horrores e pesadelos com o fim do vergonhoso muro de Berlim. Eu acho que 2 anos depois o muro caiu. Então, alguns deles, né? Eu poderia, num desses versos também, eu falo assim: sonho com o diabo finalmente arrependido e pelo amor de Deus remido. Eu acho que Deus é poder, é tudo. Mas ele não salva quem não quer se salvar. Deus está aí para nos apoiar como um pai criador que quer o nosso bem. Mas se você quer o caminho largo, você quer o caminho da desordem, do caos, de você buscar resultados para beneficiá-lo, não para beneficiar a sociedade como um todo, Deus não vai se meter na sua vida, não. Ele deixa o livre-arbítrio para você, né? Eu costumo dizer
que a pessoa não se salva, não é porque Deus não quer, não é porque Ele não quer, Ele não busca o caminho da salvação, tá? Às vezes, hipoteticamente, eu citei uma vez, né, que imagina um cosmonauta, tá lá em órbita, ele ficou perdido, etc. E você faz a maior mobilização humana para resgatar um ser que ficou lá em órbita. Então você faz tudo aquilo e leva. Quando chega lá, numa tarefa quase impossível, não, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar. Então o que você vai fazer com uma pessoa dessa? Respeitar a vontade dele. Assim é o mal político. Eu acho que você tem que modernizar. Se ele levar propostas e ele for paulatinamente ganhando a credibilidade, ele vai ter o lastro popular. O povo começa a apoiá-lo e ele não precisa comprar esses votos, fazer esse aliciamento, que aliás essas cestas, essas benesses, são todas formas de aliciamento. Políticos que gastam o que jamais vão arrecadar no decorrer dos seus mandatos. Eles gastam uma fortuna e vão ganhar, entre aspas, algumas migalhas. Exatamente. Então, alguma outra forma de compensação tem de haver. Zé Campos, muito obrigado pela gentileza desse encontro marcado. Fique à vontade para a sua mensagem aí de início de 2015. Eu quero agradecer a sua esposa Magdalice, popularmente Meg, e que você possa retornar mais vezes ao programa Encontro Marcado aqui pela 98 FM. Eu estou muito feliz com a oportunidade, muito embora eu tenha previamente dito que eu não gosto de ser estrela, eu gosto de ficar mais em off, eu gosto de escrever e mando por e-mail para o mundo inteiro, que eu não tenho muito de ficar aparecendo, tá? Mas eu fico muito feliz e eu estou vamos ver se a gente consegue apoio para lançar esse livro aqui, possivelmente agora nesse 2015, né? E que esse livro, eu gostaria da gente conseguir alguma empresa que tenha verba para fim cultural, para a gente fazer esse lançamento, porque eu não quero nada de direito autoral, não é a minha intenção. A minha intenção é colaborar, é não ser omisso. Se eu não conseguir editar, porque eu não quero, eu vou talvez aí beneficiar alguma instituição idônea, tipo a APAI, da dona Neuza Carneiro e outra que possa. É essa a minha intenção. Então, por isso eu gostaria que se tivesse alguma empresa que tivesse verba para fim cultural, o trabalho é bom, modéstia à parte, tem muita matéria. Eu comento sobre Teoflotone aqui, coisas que você vai precisar de ver. Tá? Ou seja, do passado teoflotonense, para que a gente perceba claramente isso no presente e, claro, pensando aí no futuro. Exatamente, eu conto tudo, toda a evolução de Teoflotone, que eu me lembro desde criancinha, de 5 anos, eu afloro isso tudo. E tem muita coisa bonita. No tempo que o Rio Todos os Santos era piscoso, cheio de peixes. Exato. Eu me lembro ali, as lavadeiras ali na época era Israel Pinheiro, não era Luiz Boali, ainda a Avenida Israel Pinheiro, tá? Então as lavadeiras ali lavando roupa, quarando lá e lavando até vasilhas ali, e os canoeiros passando com as canoas. Eu conto aquilo e eu faço uma imaginação do tempo de Teófilo Otoni, que aliás eu fiz uma homenagem para Teófilo Otoni, que eu quero doar aqui ou para a Câmara, ou para a Prefeitura, ou para o Panteão dele. Vou doar também um outro quadro lá para a cidade do Cerro, o Museu dos Otoni lá na cidade do Cerro, né? E tenho essa que eu fiz para o JK, que ficou também um acróstico muito bonito. Agora 12h44, extrapolamos um pouco o nosso tempo, mas a prosa foi interessante. E eu quero aqui dizer, como foi citado o PT aqui neste programa, e às vezes de forma contundente, mas ressalvando que existem petistas e petistas, existem os Zés genuínos da vida, os Zés dirceus da vida, mas existem petistas íntegros. Mas eu quero aqui, como sempre, de forma ética, decente, profissional, se algum dirigente do PT em Teoflotone quiser se manifestar,
é só nos procurar, só ligar para mim, que a gente agenda um encontro marcado e aí possamos ter o outro lado da moeda, o contraditório. Eu lhe agradeço muito pela sua companhia e desejo uma excelente tarde.